João Almirante. Cara, seja muito bem-vindo. É uma alegria lhe conhecer, né? Eu gosto muito de trazer produtores de conteúdo de outros canais, né? Para poder entender o contexto. Uma coisa é eu estudar o adversário e eu falar baseado naquilo que eu acompanhei. Outra coisa é eu trazer um cara que vive o clube. Então, acho muito importante. Agradeço você aí e agradeço também todo o Expresso 1923. Seja bem-vindo. E aí, se tu puder trazer o contexto do 1923, eu te agradeço, tá? Porque já para a gente poder iniciar. Tranquilo. Seja bem-vindo. Obrigado, Alisson, aí, pelo convite, pela recepção. Prazer estar aqui conversando com você. Lá no Expresso, a gente também faz isso de receber um torcedor e tal. A gente está sempre querendo ouvir o lado de quem acompanha de fato o time, que sabe dos detalhes, né? É enriquecedor para o debate. E é um prazer estar aqui falando com vocês. A gente lá no Expresso nós somos 6 sócios e a gente faz lives diárias lá, cobertura diária do Vasco, participando das coletivas, fazemos transmissão de jogo também. Enfim, estamos aí acompanhando o Vasco 24 horas por dia, 7 dias por semana, porque torcedor não tira folga, né, Alisson? A gente... E hoje aí está fazendo um ano de canal, bom você lembrar, fazer essa divulgação. Vamos receber ali o Cazé, né? O grande Casimiro Miguel, vascaíno aí, que todo mundo conhece, vai aparecer lá no nosso Expresso para trocar uma ideia com a gente. Cazé não aparece em qualquer lugar não, hein, meu amigo? Cazé, para aceitar um convite à entrevista, não é fácil, mas vai dar essa moral para a gente nesse aniversário de um ano. E, bom, estamos aí, cara, para falar de Vasco e Ceará, o que vocês quiserem saber do Vasco. Também vou querer saber um pouquinho do Ceará. Estamos aí para a resenha. Vamos lá, então. O nome do canal. Então, o 1923 é a junção de dois momentos dos mais marcantes da história do Vasco, que é o Expresso da Vitória, que é o time da década de 40 ali, com Ademir Menezes e grande elenco, Barbosa, enfim, o time que ganhou o Campeonato Sul-Americano de 48 no Chile, que é considerado aí o primeiro torneio continental, considerado não, é o primeiro torneio continental da história do futebol, quando reuniram-se ali os principais clubes da América do Sul para saber quem era o campeão dos campeões. E o Vasco venceu, e o Expresso da Vitória, então, é um time marcante do Vasco da meio da década de 40 até metade da década de 50, time que varreu tudo aqui no Rio, enfim, foi campeão sul-americano e, enfim, colecionou taças. E o 1923 é referente ao ano em que o Vasco estreia na primeira divisão do futebol carioca, que é o ano de 1923. O Vasco ele começa a sua trajetória no futebol na terceira divisão, em 1916, e aí vai galgando ali posições até 1923, quando ele estreia na primeira divisão, e logo no ano de estreia é campeão, batendo ali todos aqueles que seriam os seus rivais, e é um ano marcante, porque é o time que o Vasco tem jogadores negros, tem jogadores pobres, e esse time, após ser campeão, o Vasco sofre várias sanções dos outros clubes, querendo que o Vasco excluísse jogadores, falando que o Vasco não tinha um estádio, e aí o Vasco, em 1924, né, escreve o documento conhecido como a Resposta Histórica, quando ele se nega a participar do campeonato dos grandes clubes e prefere manter os seus jogadores pobres e operários e tal, e negros, na outra liga que existia no Rio, e isso é um fato muito marcante da história do Vasco, e por isso que o 1923 aí a gente junta o Expresso da Vitória e o time de 1923, dois momentos aí marcantes e gloriosos da história do Vasco. Caramba, velho, que massa, viu? Vamos lá, então, vamos começar a falar de Vasco. Eu não sei quanto tempo tu tem, se eu tiver que sair, tu me avisa aí, eu vou tentar tomar o mínimo de tempo possível aí. Mas pode falar. Eu queria te perguntar como está essa reestruturação do Vasco em meio ao seu retorno à Série A, né? Depois de um tempo dolorido na Série B, eu sei muito bem o que é isso, né? E aí vocês agora tiveram um processo de SAF e tudo mais, enfim.
Explica um pouquinho como é que está esse contexto aí, essa reestruturação do Vasco. Então, o Vasco ele vira SAF, né, ali no meio da Série B em 2022, e aí a gente sobe ali meio aos trancos e barrancos ainda, aí vem para a temporada de 2023 com muita expectativa na Série A, né, SAF, investimentos, o Vasco faz contratações ali de muito valor, depois a gente vai ver que pouco pagou essas contratações, mas trouxe os caras, né? Em boa parte, alguns deles estão aí até agora. Verratti é um exemplo desses, né? Nosso atacante, nosso artilheiro até esse momento. Mas aí a temporada de 2023 é muito conturbada. O Vasco começa muito mal o campeonato, passa ali um primeiro turno praticamente só de derrotas, um time já dado como rebaixado. A gente contrata o Ramon Dias, Ramon ajeita o time, a gente tem a recuperação no campeonato, se salva na última rodada, ali praticamente na última bola, 10 minutos do fim do campeonato. A gente faz o gol contra o Bragantino, com o Serginho ali, fica na primeira divisão. Aí, no ano passado, o Pedrinho entra, assume a presidência do clube. Antes era o Jorge Salgado, presidente ali até 2023. E aí o Pedrinho assume, então, a gestão do clube em 2024, mas ainda não no comando da SAF, né? Só que o Pedrinho começa a olhar ali essa relação com a SAF, o compromisso ali, o contrato, os americanos descumprindo algumas cláusulas e o time também muito aquém da expectativa da torcida, né? Que esperava um time para competir e ganhou um time para brigar contra a segunda divisão mais uma vez. E aí o time estava mal para caramba e o Pedrinho decide, então, intervir na justiça, né, e consegue recuperar o controle. Eu estou fazendo um resumo aqui para vocês, economizando todos os detalhes que não interessam tanto. Mas aí ele retoma o controle da SAF e o Vasco agora é administrado, então, desde do meio do ano passado, um pouquinho antes do meio do ano passado, pelo Pedrinho. A SAF do Vasco não tem mais um investidor controlador. É o próprio Vasco que comanda, até porque o resto do investimento que ia ser feito não foi feito, essa situação está travada na justiça, e é um caso complicado, porque os americanos eles fizeram um aporte aqui, eles têm direito a algumas ações do Vasco, só que o Vasco briga na justiça para tentar tirar essas ações que eles aportaram deles e ficar com 100%, e aí, a partir disso, tentar fazer uma nova venda para um outro investidor. Então, é a confusão do caramba na justiça. Então, é assim que a gente está, bem embolado ainda nesse sentido, mas atualmente é o Pedrinho que comanda a SAF do Vasco, o Vasco, enfim, comanda os seus destinos, e a receita que a gente tem, né, não é aquele aporte do investidor, são as receitas que o Vasco sempre teve, televisão, patrocínio e tal, e é com isso que o Vasco vai tocando. É uma SAF, mas funciona como se fosse um clube associativo. Nesse momento presente, a gente não tem um investidor, não tem um controlador, é o Vasco que se controla nesse momento, querido. Perfeito. Uma pergunta aqui que o pessoal fez, só rapidinho, tá? Pergunta se ele participou contra 2 torcedores do Vozão na extinta Esporte Interativa. Era você mesmo? Participei, inclusive. Calma aí. Tá aqui. O troféu, ó. Fanatics. Tá aí, a final foi Vasco-Ceará, e aí eu tive que ganhar de vocês lá na final. A gente venceu o Fanatics, a dupla lá do Vozão. Foi bem pra caramba, difícil, mas a gente venceu na final ali o Ceará. E isso foi em 2017. Caramba, velho, os cara lembraram ainda, viu? Olha aí, histórico, viu aí? Enfim, tá aí, ó. Não, tá aqui, ó. Vim pelo Expresso. Galera, tá chegando aí o pessoal do Vasco. Boa. Sejam bem-vindos, tá? Sejam bem-vindos aí. E vamos falar aí. Eu deixei ele falar um pouquinho da SAF, porque tem muita gente pedindo SAF aqui no Ceará. Eu falei, pessoal, não pode trazer SAF de qualquer jeito. Tem que ser uma coisa estudada e estruturada. O Curitiba tá aí para mostrar uma SAF que não tá dando certo até o momento, né? Mas, enfim, vamos falar de futebol agora. E falando de futebol, temos que falar sobre Carille, né? Detalhe, só uma observação. A última vez que o Carille veio aqui, ele venceu a gente, tá? Foi com o Santos. Olha só. O Ceará, desde que o Mancini saiu e aí chegou o Léo Condé, o Ceará só perdeu para Mirassol e Santos. E aí depois
somam-se 23 jogos sem perder aí na Arena Vozão, de lá para cá, certo? Mas como é que tá sendo aí o Carille? Porque, para mim, foi bem estranho, né? A chegada do Carille. Eu também tenho amigos produtores de conteúdo do Santos. Caiu na Rede é Peixe. E o canal, né? E aí ele falava assim, não, Carille não sei o quê, não sei o quê. E o jogo do Santos com o Ceará na Vila foi bem difícil nesse sentido, né? E aí eu cheguei e vi na coletiva do Carille falando que o time dele é um time que marca pressão, é um time não sei o quê. Eu falei, mas que time é esse aí? Ele tá vendendo bem o peixe lá em São Januário, né? Como é que tem sido essa chegada do Carille aí? Vi que ele foi vaiado depois do último jogo agora, né? Tirando esse, né? Foi vaiado em meio à vitória, né? E aí ontem foi aplaudido. Aplaudido é falar muito forte, né? Mas não foi vaiado, pelo menos. Então, cara, o Carille, a real é que ele chega aqui no Vasco, ele já era meio que a última opção ali. O Vasco tinha tentado alguns outros nomes, que eu nem sei também se dariam certo ou se não estariam sofrendo nessa altura a mesma pressão que o Carille. O Caixinha tentou... chegou a falar de Luiz Castro, mas aí não tinha nenhuma condição econômica de fazer isso. Chegou a fazer uma proposta para o Renato Gaúcho, o Renato não aceitou, estava pedindo muito alto, o Vasco não tinha condição de pagar. E aí, naquela correria de mercado, você precisa fechar com um treinador para começar a temporada, tinha o Carille ali no mercado, que era um treinador que, apesar das críticas no Santos, cumpriu o objetivo no Santos, né? Subiu o Santos em primeiro lugar na Série B, mesmo com toda a reclamação lá do povo. É um cara que tem o conhecimento do futebol brasileiro, do mercado brasileiro, e era algo que o Vasco procurava depois de algumas experiências aí frustradas com técnico estrangeiro e tal. Queria alguém que conhecesse aqui já a realidade do Vasco, do futebol brasileiro, e que tivesse algum currículo, alguma experiência. E o Carille se encaixa nesses parâmetros, né? O Carille, tudo bem, já lá se vão alguns anos, né? 8 anos, mas é um campeão brasileiro, é o cara que ganhou a Série B agora, mesmo com todas as críticas e tal. Então acabaram escolhendo o Carille. E assim, ele já chega meio rejeitado, né? Ele não é um cara muito carismático, o tipo de jogo que ele propõe raramente agrada a torcida, né? Um jogo mais direto, mais defensivo, tem essa pecha. E aqui no Vasco, ele começa ali o Carioca e tal, consegue cumprir o objetivo de classificar o time para a semifinal do Campeonato Carioca. Na Copa do Brasil também avança sem grandes dificuldades. Só que aí vem as semifinais, e aí é o que eu acho que começa a complicar a vida do Carille, porque esses clássicos contra o Flamengo sempre pesam muito na avaliação do torcedor. E o Vasco no Carioca fez 3 clássicos contra o Flamengo, 3 derrotas, também perdeu uma para o Fluminense. Então, nesses jogos mais competitivos, o Vasco foi muito mal. E isso acabou pesando ali já numa avaliação do Carille, que já não era benquisto de início, né? Então, são coisas que vão se acumulando. Bom, vem o Campeonato Brasileiro e a Sul-Americana. O Vasco faz uma estreia boa contra o Santos, né? Vence em casa, cumpre o objetivo, até aí tudo bem. E aí veio o jogo com o Melgar na Sul-Americana, na altitude, que o Vasco chega a abrir 3-1 e no final o time recua muito. Tudo bem que na altitude tem o desgaste, mas o time recua muito, toma um empate do Melgar, 3-3, e aí isso já cai mal na galera. Ato contínuo, vamos para Itaquera. E o Carille, então, decide poupar todo o time do Vasco, basicamente. Joga com 8 reservas, só ali o goleiro, um zagueiro e o Piton, me parece, de titular. E aí o time toma uma porrada do Corinthians, é um jogo horroroso. Isso pesa ainda mais o clima, porque poupou, então começa essa discussão. Aí vai somando, né? Tudo que eu estou dizendo. O Carille é um cara que já não é benquisto ali pela galera e tal, aquele futebol também burocrático, com esses resultados ruins, a pressão aumenta, vem o Puerto Cabello, o time da Venezuela. E aí vem as vaias, né, que você citou aí, porque qual que era a expectativa? O Puerto Cabello, com todo respeito, o Vasco tem que vir em São Januário e dar uma burdoada, né? Tem que vir e jogo de festa, né? Ganhar com autoridade, até para pegar uma moral, e não é isso que acontece. O Vasco tem até muitas chances, ganha o jogo
com tranquilidade até, sem ser ameaçado, mas 1-0 só. No final ali o Puerto Cabello tem um escanteio ou outro, o time lento, né? Parece até um pouco desinteressado nesse jogo ali em algum momento. Teve, repito, várias chances, não conseguiu também criar um placar mais elástico para tranquilizar. Vem a vaia, pressionado, né? Com tudo isso que a gente fala, o futebol não é vistoso, não é seguro também, mas em termos de resultado, o Carille está entregado àqueles que são obrigados, o Vasco pensando na sua perspectiva, né? O que o Vasco precisa fazer? Precisa ser um bom mandante, precisa ganhar os seus jogos em casa, especialmente times como Santos e Sport, que devem brigar da metade de baixo da tabela, então esses times em casa, independente se a ambição do Vasco é só ficar na primeira divisão, é para a Sul-Americana ou ir para a Libertadores, esses times que você imagina embaixo da parte de baixo da tabela, você tem que vencer muito bem em casa, tem que fazer a vitória em casa. E isso até o momento o Vasco tem feito, venceu o Sport agora, a coisa deu uma apaziguada, mas o Carille está sempre pela bola 7, meu amigo Alisson. Ele está sempre tendo que matar um leão por dia para se manter no cargo. E a evolução que a gente vê no time é também lenta, né? Menos intensa do que a maioria da torcida gostaria, mas até aqui os resultados não têm sido fora da curva, não. Está entregando o resultado que precisa e por isso está aí até agora no cargo. Mas ainda se sustenta? Se sustenta. Pelo torcedor? O torcedor queria demitir ele desde quando ele chegou, né? Mas aí os resultados do Vasco vai cumprindo dentro do que é possível, né? Apesar da derrota, da forma como foi, mais até do que a derrota, porque perder lá na Neoquímica Arena não é um resultado incomum, muito longe disso. O Vasco não ganha do Corinthians em São Paulo desde 2007. Então, mas a forma como foi, um 3-0, o fato dele ter poupado o time inteiro e o jogo lá na altitude pesaram para ele. Mas com essa vitória no Campeonato Brasileiro, as vitórias em casa, ele ganha um fôlego e agora vai nesse jogo contra o Ceará para tentar respirar mais um pouquinho também, conseguir pelo menos pontuar aí no Castelão. A gente sabe que é difícil, mas a missão do Vasco é essa nessa terça-feira. Show. Agradecer o Marcos Roberto aí pelo superchat, mandou 5 conto aí. E aí mandou salve de Gaspar, Santa Catarina, ao grande almirante. Pergunta se ele tem saudade do Pedro Raul. E o torcedor do Ceará tá contando agora a minha parte, tá? O torcedor do Ceará tá contando com a lei do ex. Olha, eu não tenho nenhuma saudade do Pedro Raul, viu? Sei que ele tá muito bem aí no Ceará, mas a passagem dele aqui no Vasco foi trágica. Não deixou qualquer saudade por aqui. Fez até uns golzinhos dele ali no começo do ano, no Carioca e tal. Mas aqui ele, logo de cara também, perdeu o pênalti em clássico, perdeu o pênalti que eliminou o Vasco na Copa do Brasil. Aliás, era o pênalti para garantir a classificação. Aí ele erra, aí continua as cobranças e o Vasco é eliminado para a ABC na primeira fase, lá em 2023. Então foi um cara que saiu daqui muito queimado mesmo. A gente nem acreditava como o Vasco conseguiu vender o Pedro Raul para o time mexicano pelo dobro do que tinha pagado nele. Foi uma coisa assim que na época todo mundo falou, pô, o time vai pagar o dobro, vende logo. E aí negócio da China. Foi para o Tijuana, aí lá também não jogou muito bem, veio para o Corinthians, também não emplacou, e agora no Ceará tem um baita começo. Eu confesso que eu tenho medo da lei do ex, tenho um pouco de receio, mas saudade nenhuma do Pedro Raul. Pode seguir à vontade aí no Vozão. Eu tenho uma brincadeira com essa. A gente tem uma brincadeira com a lei do ex, mas eu não acredito muito nisso, não. Você acredita que a dupla de zaga do Vasco tá mal nesse ponto, porque o Pedro Raul tem aproveitado bem as chances que ele tem tido, né? Então, cara, a dupla de zaga do Vasco ainda é, eu diria, uma incógnita. O Maurício Lemos, que chegou para ser titular, acho até que demorou a entrar no time, ele teve um tempo de preparação, quase não jogou o Carioca, praticamente não jogou, entrou num jogo só, e tinha começado de titular agora o Brasileiro, Sul-Americana, só que no jogo da Sula, contra o Puerto Cabello, semana passada, ele teve uma lesão na costela,
e teve uma fissura, um negócio assim, e aí vai ficar parado um tempo, a gente não sabe ainda quanto tempo, acho que não acredito que é muito não, só que a zaga que vai para esse jogo contra o Ceará é João Vitor e Lucas Freitas, e o João Vitor é um cara que surgiu muito bem no Corinthians ali, é da base do Corinthians, apareceu no profissional do Corinthians, foi vendido ao Benfica? Ao Benfica, foi vendido ao Benfica, não emplacou, não rodou lá, e o Vasco pagou quase 40 milhões para trazê-lo ano passado, com metas e tudo mais, o negócio rondava essa casa. E aí a gente trouxe ele, e a real é que eu vejo nele características de bom zagueiro, capacidade de ser um bom zagueiro, mas ele ainda não engrenou aquela sequência com segurança e muito menos ao nível de ser um jogador de 40 milhões. Então, o João Vitor ainda é um jogador que, por mais que eu acho que ele tem que ser titular do Vasco, é provavelmente o nosso melhor zagueiro, também falha, também demonstra alguma insegurança, desconcentração em alguns momentos. É um cara meio irritadiço também, sabe? Para perder o prumo ali, fazer uma besteira não custa. Ano passado foi expulso algumas vezes, e a maioria por confusão, por xingar, por empurra, enfim, esse tipo de situação. Esse ano ele está até um pouco mais calmo, que bom. E do lado dele, o Lucas Freitas é um garoto, jovem, se não me engano, 22 anos, veio do Juventude, ele termina a temporada passada titular no Juventude, ali na campanha de permanência do Juventude, ele termina ali como titular, o Vasco contratou, ele chegou aqui inicialmente para ser uma opção, até talvez a quarta opção. Antes dele jogava o Lucas Oliveira, que era jogador do Cruzeiro, num tempo, estava no Valladolid lá do Ronaldo, Valladolid, né? Enfim. E o Lucas Freitas chega como uma quarta opção, só que no Carioca ele se destaca mais que o Oliveira e sobe ali um degrauzinho na hierarquia, então ele é agora ali o imediato da zaga quando não joga o Lemos ou o João, e então vai ser João Vitor e Mas passa confiança? Freitas. Então, é uma zaga, como eu disse, que ainda não é nem sequer uma dupla pensada para ser essa, né? Tá ali, era para ser João Vitor e Lemos, então jogam agora João Vitor e Freitas. Já fizeram alguns jogos juntos, muito mal, por exemplo, contra o Corinthians. Eu vi muita gente reclamando dele. É por isso que eu tô te perguntando, entendeu? Foi terrível essa partida contra o Corinthians ali, de ambos, mas não foram só eles, né? Porque, assim, o time não se defende só com a zaga, né? O time se defende coletivamente com todos, e o time que o Vasco levou a campo naquele dia em Itaquera dificilmente ia conseguir consagrar algum zagueiro naquela noite. Era uma noite difícil para ser zagueiro do Vasco, mas já contra o Sport acho que fizeram uma partida ok, regular, mas não é um ponto assim que a gente está, é um cadeado, muito longe disso. A defesa do Vasco ainda inspira preocupações, sim. Eu vejo a grande fragilidade da defesa do Vasco no lado esquerdo com o Piton. Sim. Acho que o Pedro Henrique é Paulo Henrique? Paulo Henrique, eu acho. Eu achei ele muito sólido na defesa, eu achei ele muito parecido com o nosso lateral, que é o Fabiano. Rápido, se ele tomar um drible, 3 segundos ele volta para se recompor, e é difícil passar por ele. Então, você tem razão, o ponto fraco da defesa do Vasco, mais vulnerável, é de fato pelo lado esquerdo, que é onde joga o Piton, que é um cara que, se por um lado, no ataque, ele participa muito, ele consegue dar muitas assistências. Uma das jogadas mais fortes do Vasco nos últimos 3 anos são os cruzamentos do Piton para o Verratti na área, né? É uma das nossas principais forças. Agora, defensivamente, o Piton sofre um pouco, ele precisa de ajuda naquela recomposição, e o Paulo Henrique, como você citou, ele é o mais seguro da nossa linha de zaga, envolvendo todos os zagueiros. O Paulo Henrique, eu diria que é o melhor defensor do Vasco, envolvendo todos os jogadores ali. Realmente, pelo lado direito, a gente tem uma solidez muito maior, e você falou dessa característica, talvez o ponto dos mais fortes do Paulo Henrique. É um cara que é dificilmente driblado pelo chão, né? E quando é driblado,
ele tem um poder de recuperação que parece que ele fica mais rápido ainda. Quando o cara passa dele, ele para voltar para se recuperar, ele parece que liga o turbo e volta. Então é um cara que é muito difícil ser superado no drible. Eu torci muito para... Naquela época que vocês contrataram vários jogadores, eu torci muito para que ele fosse quarto reserva, né? Porque eu tava na expectativa do Ceará contratar ele. Mas ele foi muito resiliente, né? Porque ele ficou no banco para jogadores ridículos ali na... Eu esqueci o nome agora. Então, ele foi banco do Puma, né? O Puma tem até suas valências também, diferente. Ele é mais um E é reserva dele hoje, né? O Pumita. É reserva. Só que o Puma, ele é um cara que ele é mais... digamos assim, quando vai ao ataque, o Puma ele tem uma boa finalização, ele sabe cruzar uma bola, só que defensivamente é um terrorista, é terrível. Eu vejo o Paulo... impossível. E o Paulo Henrique é mais equilibrado. Eu vejo ele como ponto de equilíbrio da defesa do Vasco, porque ele dá liberdade pro Piton em cima. Vá-se embora, Piton, que eu dou a sustentação aqui que você precisa fazer na terceiro zagueiro ali, né? Por ali, mais ou menos. E ele salva muita... O PH ele faz as suas besteiras também, com a bola perde, mas aí ele salva, e ele salva a besteira de todo mundo ali na zaga. Não tem ele salva um por jogo ali, quase sempre. O cara faz a besteira e o PH chega e salva. Eu tava vendo a live de vocês, que ele faz tudo e no final ele dá uma PHzada, tipo assim, alguma coisa assim, né, que você fala. As vaciladas que só é dele, né? Já tô mas aí a gente até perdoa, porque se ele não desse essas vaciladas, eu tava lá no Bayern de Munique, não é isso? Não tava aqui jogando no Vasco. Se acertasse tudo, não tava aqui, com certeza. Perfeito, perfeito. E aí, eu queria te fazer uma pergunta. O torcedor do Vasco, pro torcedor, qual é o campeonato que vocês jogam? Cara, então, acho que antes de começar o campeonato, né, com toda também a dúvida sobre o que seria o trabalho do Carille, do que será o trabalho do Carille, que ainda é uma coisa que a gente também não tem essa segurança toda, era uma expectativa, pelo menos a minha, não sei se posso falar por todos, mas de conseguir fazer, no mínimo, um campeonato de meio de tabela. Campeonato seguro, um campeonato sem desespero, em que você não vai ter uma grande ambição lá para cima, mas também não vai ficar aterrorizado com a zona de rebaixamento, mais ou menos como foi o campeonato do Vasco ano passado, e eu digo mais ou menos porque em boa parte do campeonato o Vasco se manteve numa colocação estável ali, sem desespero, mas o começo foi muito ruim, não foi uma coisa regular do início ao fim, foi um começo horrível, depois o Vasco deu um pico e depois ficou ali mediano durante o campeonato. Eu espero, no mínimo, que o Vasco seja regular mais nisso. Agora, depois de 2 vitóriazinhas em 3 jogos, a gente começa... meu irmão, vamos lá, né? O campeonato é equilibrado e tal. E, assim, acho que se o Vasco consegue ter essa estabilidade de ficar no meio da tabela, por que não, em algum momento, você também pensar ali num 8º lugar, numa pré-Libertadores? Eu acho que é para onde o Vasco pode ambicionar. Se as coisas derem certo, pegar uma pré ali, uma primeira metade de tabela. No passado, o Vasco ficou em 10º, né? Então, acho que a expectativa é sempre subir um degrauzinho que seja ali em relação à temporada passada. E se o Vasco conseguir fazer isso, é pegar um 8º lugar, uma coisa assim, e brigar ali para uma pré-Libertadores, quem sabe. Pronto, tá aqui 2 perguntas que elas são muito parecidas, né? Como vê o Vasco tendo em vista do clássico final de semana, né? E aí, a pergunta para ele como o Vasco vê o jogo, se é dificuldade, se é acessível, se vem com força máxima para tentar ganhar, ou vai poupar. Acho que nenhum sentido ele vai pensar no empate. Acho que ele vem na retranca dele, mas para ganhar, mas também pensando no Flamengo, né? Você falou que já perdeu 3 jogos pro Flamengo esse ano, né? Então o torcedor deve estar maluco com isso. Enfim. Então, cara, eu acredito que o Vasco vai com o seu time titular, sim. Talvez uma outra peça, por uma estratégia de jogo, possa ser utilizada ali. Confirma isso aqui? Oi? Confirma que o Verrete não vai viajar e o Coutinho? Pô, só se... Ou ainda não tem confirmação? Só se isso saiu agora, cara. Eu vou até dar uma conferida aqui ao vivo. Até onde eu entrei aqui tinha visto.
não tinha esse papo, não, mas vou até dar uma olhada aqui no site. Enquanto ele vai olhando aí, pessoal, vai deixando o like, vai se inscrevendo, comentando, manda para os amigos aí, ajuda aí a divulgar nosso trabalho. Estamos com um convidado. Arrocha, João. Até aqui não vi isso, não. Deve sair até o final do dia, né? Vai sair a lista de relacionados. O Vasco deve viajar hoje. Ou viajou. Acho que o Vasco deve viajar hoje. Mas, enfim, eu acredito que vai o time titular. Talvez uma outra mudança ali, mas que não vai descaracterizar o fato de ser o time titular. Pode ser uma coisa por estratégia e não porque você está preservando alguém. Porque, assim, com todo o respeito, acho que o Ceará vai fazer um campeonato de metade, um campeonato de sobrevivência, né? Geralmente é o que faz o time que vem da Série B por conta dos investimentos e tal, e da dificuldade que é essa transição. O Ceará vai ser um time da metade de baixo da tabela, acredito eu. Então, esses jogos, mesmo fora de casa, o Vasco tem que ser ambicioso de pontos. Não quer dizer que vai ser fácil, não quer dizer também que perder é uma zebra, uma tragédia, não é. A gente sabe que é difícil jogar com o Ceará no Castelão, que é um ótimo mandante. Como você disse, aí perdeu 2 jogos com o Condé, né? Desde que ele assumiu com o mando aí. Um deles para Fábio Carelli, tomara que isso queira dizer algo. Mas o Vasco vai para o Ceará, acho que tentando buscar a vitória, mas também não desconsiderando o empate, um bom resultado. Claro, o empate ele é um bom resultado ou não devido às circunstâncias, né? Se você está ganhando, né, e toma um empate, é uma bosta. Se você está perdendo, empata, é mais legal. E antes do jogo, se alguém me falasse assim, 1 pontinho lá no Ceará, eu não assinava esse 1 pontinho direto, não, porque eu acho que dá para lutar pelos 3 pontos. Mas não acho um resultado ruim no final das contas se o Vasco conseguir pontuar fora. O Grêmio, por exemplo, não conseguiu. Se a gente conseguir, já seria um ponto legal aí no Castelão. O contexto a gente entende bem. Fez 2-0 no Red Bull e tomou um empate lá. Então, empate fora, né? Seria bom, mas, porra, desse jeito é foda. Quebrou nós. Enfim, me fala aí pra gente já ir pra reta final. Quais são os pontos fortes e pontos fracos aí do Vascão da Gama? Então, cara, o ponto forte nesse momento do time tem sido o lado esquerdo, onde joga ali o Nuno Moreira, o português que a gente contratou no final da janela. Ele chegou ali na reta final do Carioca, jogou um dos jogos contra o Flamengo, fez até gol no Clássico já. E é um cara que chegou emplacando, sabe? Aquele jogador que você bota no time e ele já começa a dar resposta desde o primeiro jogo. Parece que está aí já totalmente adaptado há muito tempo no time e já virou uma peça fundamental. E esse lado esquerdo tem sido a origem dos cruzamentos para ele, o grande ponto forte do Vasco da Gama, Pablo Verratti na área, aproveitando cruzamentos como quase ninguém é capaz aí no continente, eu diria, no mundo, eu diria. E a gente tem ido muito bem ali na esquerda com as associações do Nuno, Piton e Felipe Coutinho, que é outra força nossa, que é um jogador que ano passado chegou lesão, dificuldade de se adaptar ao ritmo e tal. Esse ano passou por uma pré-temporada, finalmente vem conseguindo ter sequência. Com sequência tem vindo a confiança e com a confiança ele tem jogado cada vez melhor e a gente sabe que o Coutinho é um cara que pode decidir um jogo numa finalização, que pode resolver o jogo num passe, e ele tem estado cada vez melhor junto desse lado esquerdo com o Pablo Verratti na área. E o ponto fraco, cara, o Vasco é um time que tem muita dificuldade de sair a bola quando é pressionado. Então, se o Ceará vier com uma pressão alta, organizada na saída de bola, certamente vai trazer dificuldades para nós. É um time que tem dificuldade de fazer essa saída mais curta e aí acaba muitas vezes jogando em bola longa, e se essa bola longa não está encaixando, a gente começa a perder terreno, né? O outro time começa meio a pressionar, mais ou menos o que o Sport fez em algum momento do jogo em São Januário agora recente.
Agora, é claro que essa pressão alta, ela tem que ser organizada, né? Porque quando você sobe a pressão, se você sobe desconjuntado, acaba estourando lá nos zagueiros, qualquer 2 toques, o time para lá. O Vasco tem tentado se aperfeiçoar nessas situações de pressão, mas ainda é uma dificuldade do time. E a transição defensiva do Vasco também deixa a desejar, muitas vezes. Quando o Vasco está no ataque, perde a bola, é um time que geralmente toma uns contra-ataques de pelada que tu fica meio apavorado, fala, puta, cadê o time, meu amigo? Onde é que tá esse povo? E aí, de repente, é só o PH correndo para salvar todo mundo ali. Ainda bem que tem ele também. O João Vitor, né? Até rápido, né? Ele, mas... Os zagueiros são rápidos. O João Vitor é rápido. O João Vitor, cara, ele é um bom zagueiro, só que ele também tem seus momentos de desconcentração ali que às vezes custam umas atuações mais sólidas para ele, mas ele é um zagueiro rápido também, mas o Vasco às vezes fica exposto. Tem uma outra dificuldade que se apresentou contra o Sport, por exemplo, e se apresenta contra times com essa característica, que é uma marcação um pouco frouxa ali no centro do campo, no meio da área, porque o Vasco joga com 2 volantes, Hugo e Tietê, e o Hugo Moura é um cara mais físico e tal, o Tietê nem tanto, e às vezes falta um pouco dessa recomposição dos pontas e do próprio Coutinho para preencher aquele meio campo na marcação. Então não é um time de muita pressão na bola, o Vasco. Tem dificuldade de pressionar a bola em vários momentos. Essa é uma fragilidade aí grande que a gente pode apontar desse time do Vasco. Tá. Uma perguntinha aqui que eu já ia encerrar, mas perguntar. Quanto é a folha do Vasco? Sabe não, né? Olha, cara, média. Até ano passado, o Vasco tinha ali top 6, 7 folhas do Brasil, top 8. Caramba. Eu acho que o Vasco tem... se eu não me engano, eu vou falar um número aqui, mas pode não ser. Mas era algo que, pelo que eu me lembro, algo em torno de 16 milhões, por aí. Deixa eu até conferir aqui a folha do Vasco. Show. Eu não sei como é que está agora, mas não é uma folha barata, não. A folha do Vasco é uma folha considerável. E, assim, isso era um dos pontos de crítica também à gestão anterior, especialmente a 777, os americanos, que era justamente fazer uns contratos inflacionados com os caras que, porra, um cara que era para ganhar 500 mil, sei lá, vamos dizer, né? Tá ganhando quase 1 milhão. E, tipo Loucura, assim, e isso em vários casos. Por exemplo, o Payet ganha 1,5 milhão no Vasco, pelo que se diz. A Gabi é ligeira, banco hoje do Vasco, né? Gabi já trouxe aí, ó, 17 milhões. Show. É isso. Perguntaram aqui sobre o Carille, mas ele já falou, tá, Frinho? É só voltar um pouquinho. João, primeiramente, parabéns pelo ano de produção de conteúdo aí com vocês, né? Eu tenho muita dificuldade, normalmente, de dialogar com outros canais. Eu mando mensagem, aí fica a mensagem lá no direct, fica. Que nada, e a galera não responde, né? Enfim. Mas agradecer demais, parabéns aí pelo primeiro ano de produção de conteúdo como canal, né? Você já produz conteúdo há muito tempo aí, 2017 tá ganhando troféu pro Vasco aí. Aí, ó, tá vendo? Mas parabéns, cara. Eu procuro sempre analisar o canal que eu vou trazer, porque às vezes eu trazer um cara muito caricato, aí o cara joga pra torcida, aí tem uma fala um pouquinho mais polêmica. Teve uma galera aqui que já veio com negócio de time pequeno, eu já bani logo os dois, porque o intuito aqui é receber bem o convidado e não ficar aqui causando confusão, sabe? A gente produz um conteúdo aqui, procura trazer uma qualidade, e aí eu analisei o seu canal, analisei outros, né? E aí eu gostei muito da análise de vocês, e aí muito obrigado de coração pela disponibilidade, tá? Deixei o horário livre para vocês justamente por isso. Boa. Eu tenho que me adaptar a você, eu não posso falar, vem no horário que eu quero. Não, aí também é loucura, né? Pegamos uma audiência agora bem complicada, porque tá tendo 3 programas de rádio nesse horário que bombam, né? Então, a gente acaba batendo. O pessoal vê depois, então, pô. Não, eu vou fazer um corte disso aqui, vou deixar separado. Mas muito obrigado, parabéns pelo trabalho que vocês fazem lá, e precisando, estamos à disposição, né? Parabéns aí. Quem quiser acompanhar a live deles hoje lá, vai estar lá o Cazé, né? Live de parabéns aí. Em um ano, 17 mil inscritos, né? Então, já mostra um pouco da força do canal e a força dos nomes que estão lá, né?
Então, a galera que produz um conteúdo com muita qualidade quando se trata de Vasco. E quem sabe mais para frente aí, mais tarde, no caso, a gente já vai ter a lista de relacionados, de quem viajou, tudo mais. Enfim, não vai vir ninguém daí não, né, para cá? Do canal, não. Não. Porque eu tomei um susto, cara. O pessoal do Gaúcho veio as 4 rádios, cara, pra cá. Eu falei, cara. Não, do nosso canal não vai. Deve ir imprensa vascaína, deve ir alguém sim. A gente que não vai. Show de bola. Obrigado, viu? Muito obrigado de coração. E precisando, só falar, velho. Eu chego da igreja ali por volta de 9h40. Precisando, é só chamar aí que a gente entra pra falar de Ceará. Tá bom? Valeu, Deus abençoe, obrigado também. Agradecer a Gabi pela disponibilidade também. Ela foi muito rápida, assim, no diálogo, né? Então, Deus abençoe e sucesso para vocês, viu? E que a gente saia vencedor. Depois é com vocês. Beleza. Valeu, Alisson. Obrigado aí pelo convite. Prazer estar aqui. Quando precisar também, chama nós aí para falar do Vascão. E terça-feira vai ter que dar Vascão aí no Castelão, né? Você sabe que o Ceará é meio freguês, né? Meio freguês, eu tô sendo bom contigo. Mas Ceará... o histórico não entra, né? O histórico não entra em campo. Então é torcer para que o jogador faça uma história diferente. Exatamente, mas vamos torcer aí para o histórico do Vasco e para o histórico de Fábio Carille também, recente, né? Vou ficar nessa torcida. E depois torcer para o Ceará, pô. O Ceará vai ficar na primeira divisão e vai pegar até a Sul-Americana. Tu vai ver. Tomara, viu? Tamo junto, cara. Deus abençoe, João. João Almirante conosco aí, pessoal. Valeu aí, Deus abençoe. Tamo junto.